Verdade. Duelo, existe uma Brutal. verdade brutal sobre o que realmente define um samurai. Ele não luta apenas contra oponentes externos. A batalha mais feroz, a mais decisiva, acontece dentro do próprio corpo. Musashi sabia que um samurai distraído por impulsos sexuais era um samurai morto. A energia que vaza pela busca constante de prazer imediato é a mesma energia que poderia criar impérios, dominar habilidades impossíveis, transformar destinos inteiros. Ele chamava isso de Seiryoku, a força vital que jamais pode ser desperdiçada, a energia primordial que diferencia o homem comum do homem extraordinário. Para Musashi, dessexualizar o cérebro não era repressão moral, não era dogma religioso, não era negação da vida. Era alquimia pura. Era transformar o fogo incontrolável do desejo em uma lâmina afiada de foco absoluto, em uma presença capaz de intimidar oponentes antes mesmo do primeiro movimento. Hoje, neste exato momento, vivemos no maior experimento de distração sexual da história humana. A cada segundo, bilhões de estímulos projetados por algoritmos refinados competem pela atenção do seu sistema nervoso. Notificações, imagens, vídeos, promessas de prazer instantâneo a apenas um clique de distância. O cérebro moderno está sendo treinado, condicionado, programado para buscar dopamina a cada 5 minutos, para sexualizar absolutamente tudo, para nunca descansar, nunca estabilizar, nunca encontrar paz. Estudos recentes mostram que homens entre 18 e 35 anos checam conteúdo sexual uma média de 7 vezes por dia. E não é apenas um hábito inofensivo. É um sequestro neurológico completo. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões estratégicas, planejamento de longo prazo, autocontrole e construção de futuro, está sendo constantemente bombardeado por ondas artificiais de dopamina que não foram projetadas pela evolução. O resultado dessa guerra silenciosa? Uma geração inteira de pessoas que sabem exatamente o que precisam fazer, mas não conseguem fazer. Que começam projetos grandiosos e desistem na primeira semana. Que têm visões cristalinas de quem poderiam ser, mas vivem vidas medianas, fragmentadas, vazias. A energia que deveria construir impérios está sendo drenada por pixels na tela de um celular. A força que deveria esculpir destinos está sendo desperdiçada em busca de prazer que dura segundos e deixa vergonha que dura horas. Os samurais do Japão feudal entendiam algo que a ciência moderna só agora está começando a confirmar com décadas de atraso. Eles praticavam o que chamavam de Kachu no Michi, o caminho do guerreiro dentro da armadura, a disciplina invisível que separava os lendários dos esquecidos. Parte fundamental desse caminho envolvia a transmutação consciente e deliberada da energia sexual. Não era celibato imposto por dogma religioso, não era medo do corpo ou negação da humanidade. Era estratégia de combate pura. Um guerreiro que controlava seus impulsos mais primitivos tinha vantagem mortal sobre aquele que não controlava. Tinha clareza mental em situações de vida ou morte. Tinha presença que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Tinha uma intensidade nos olhos que fazia oponentes recuarem antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. Musashi viveu esse princípio de forma radical, quase fanática. Durante os anos em que duelou e venceu mais de 60 combates mortais, muitos contra múltiplos oponentes, simultaneamente, ele evitava meticulosamente vínculos românticos e evitava qualquer coisa que pudesse fragmentar sua atenção por um segundo sequer. Para ele, cada gota de energia importava. Cada pensamento desviado era uma abertura microscópica para a derrota. Cada impulso não controlado era uma fraqueza que um oponente experiente poderia explorar. Quando ele finalmente se retirou para as montanhas aos 60 anos, já era considerado invencível em todo o Japão, não porque tinha a melhor técnica ou a espada mais afiada, mas porque tinha a mente mais afiada do império. A lâmina dele era apenas uma extensão física de um cérebro que nunca estava nublado, nunca estava distraído, nunca estava vazando poder vital para desejos superficiais
e passageiros. A neurociência moderna tem um nome para isso: sistema de recompensa do cérebro. Quando você é exposto a estímulos sexuais, sejam reais ou virtuais, o núcleo accumbens, uma estrutura profunda no centro do cérebro, libera dopamina em quantidades massivas. É o mesmo neurotransmissor liberado por cocaína, álcool, açúcar refinado e redes sociais. A diferença está apenas na intensidade e na frequência do disparo. O cérebro humano não evoluiu durante milhões de anos para lidar com acesso ilimitado a estímulos supernormais. Ele evoluiu em ambientes naturais onde a dopamina era rara, preciosa, difícil de obter. Hoje, você pode inundar seu cérebro com dopamina sem sair da cama, sem interagir com outro ser humano, sem fazer absolutamente nada de produtivo. E cada vez que faz isso, está literalmente treinando os circuitos neurais para buscar mais. É um ciclo vicioso neuroquímico. Quanto mais você busca, mais precisa buscar. E quanto mais busca, menos energia, motivação e foco sobram para tudo o resto. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que pessoas que consomem conteúdo sexual regularmente têm menor atividade no córtex pré-frontal durante tarefas que exigem foco prolongado e tomada de decisão complexa. Em outras palavras, a capacidade fundamental de dizer não aos impulsos de curto prazo e sim aos objetivos de longo prazo está sendo sistematicamente corroída, dia após dia, clique após clique.